E o Jorge Jesus pediu mais tempo para pensar, hein, Cláudio? É isso, bom dia, show de bola, Milton Naves, são os nossos comentaristas, quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, nesse dia 5 de janeiro, Milton. E por enquanto, o torcedor do Galo que tá ansioso vai continuar tendo que ter paciência, porque a situação do treinador não está definida. Ontem, mais uma reunião da diretoria do Galo com o português Jorge Jesus, e pelo que a Itatiaia apurou, e está sendo tudo muito silencioso, com muita cautela, né? O Atlético falando pouco nos bastidores sobre esta negociação. A gente apurou que Jorge Jesus pediu um prazo maior para definição, se vai aceitar o projeto do Atlético ou não. Ele pediu mais 10 dias. Hoje estamos aí no dia 5 de janeiro. Ele pediu mais 10 dias, vai ficar lá para o dia 15, praticamente véspera da reapresentação dos jogadores do Atlético, que está prevista para o dia 17 agora do mês de janeiro, quando os atletas iniciam a pré-temporada. Até nessa situação, Milton, é a seguinte: se o Jorge Jesus disser sim, não vejo tanto problema assim para esses 10 dias. Agora, se ele pediu esse tempo e lá na frente dar a resposta negativa ao Atlético, logicamente fica mais um prazo apertado para buscar outro treinador. Tanto que apuramos também que o Atlético tem, além do Jorge Jesus, mais 5 nomes na mira, no radar. E todos esses nomes são estrangeiros. O Galo, no momento, não pensa em nenhum técnico brasileiro para ser o substituto de Cuca. Além do Jorge Jesus, o Galo também já está conversando, e trouxemos essa notícia em primeira mão na Itatiaia, ele está também, o Galo, na mira com o Carlos Carvalhal, que é outro português. Diferentemente do Jorge Jesus, Carvalhal está empregado. Jorge Jesus está fora, está livre, saiu recente do Benfica. Mas o Carlos Carvalhal é diferente. Ele já teria aceitado a proposta do Galo, ele já estaria convencido de vir trabalhar no atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Só que no caso do Carvalhal, ele está tentando agora, junto ao Braga, a situação da multa rescisória, porque tem uma multa rescisória no contrato e ele tem contrato até o fim da temporada com o Braga. Essa multa rescisória, ela gira em torno de 2,5 milhões de euros. Hoje, 16 milhões de reais é um valor alto que o Atlético não vai pagar. Na época, o Flamengo também cogitou o Carvalhal, mas não deu sequência à negociação. As informações foram essas, porque tinha essa multa aí. Agora, o Carvalhal pode se acertar lá com o Braga, ou diminuir essa multa, ou ele mesmo pagar essa multa. Aí sim fica viável a vinda do outro português, o Carlos Carvalhal. Já vou rolar a bola então para os comentaristas. 10 dias pediu o Jorge Jesus. Essa situação preocupa? Qual deveria ser a ideia da diretoria do Atlético, hein, Alexandre Simões e Edu Panzi? Ô Cláudio, um abraço para você, para o Simões, Milton, quem tá ligado no Rádio Esportes. Eu acho o seguinte, o problema do Atlético eu acho nem é tanto tempo, tá, Cláudio? Porque o Galo tem um time pronto, elenco definido, forma de jogar, precisa de alguns ajustes em termos de elenco, o time principal tá pronto também, não houve grandes mexidas, tá respaldado por uma temporada espetacular, com conquistas. Eu acho que tempo não é o problema, o time não se reapresenta nesse momento, tem um campeonato estadual pela frente, fase de grupos da Libertadores ainda demora um pouco, não vejo problema em relação a tempo, talvez por isso o Atlético esteja tranquilo mesmo com esses 10 dias pedidos pelo Jorge Jesus. A minha preocupação em caso de não do Jorge Jesus, qual seria a escolha do Atlético? O Carvalhal é um técnico teórico, estudioso, bom treinador nas equipes pelas quais ele passou, as quais ele dirigiu, equipes de médio e pequeno porte. São equipes que não brigam por grandes conquistas, à exceção do Besiktas, na Turquia, mas apenas lá.
em âmbito continental, não briga por grande conquista. Enfim, é uma característica que eu não acho que se encaixe tanto com o Atlético. Aí seria mais uma aposta. Você pegar a ideia de jogo do Carvalhal, que é muito legal, ele é um técnico que alterna modelo de jogo, às vezes sabe jogar de uma forma mais reativa, sabe jogar também com mais posse de bola, mas sempre em equipes de médio para pequeno porte, sem ser protagonista nas grandes competições, ao contrário do que vai acontecer com o Atlético. O Jorge Jesus não, já é um treinador mais acostumado, com grandes equipes, com grandes trabalhos, buscando grandes conquistas, já tem conhecimento do que é trabalhar no futebol brasileiro. Eu acho isso muito importante. A adaptação ou a readaptação do Jorge Jesus ao futebol brasileiro, ela se daria muito mais rápida do que uma adaptação de algum treinador que viesse e chegasse aqui pela primeira vez. Isso tudo conta. O que é melhor? Esperar 10 dias para um cara que já tem a adaptação no futebol brasileiro, já conhece? Ou já acertar de uma vez com um cara que ainda precisa se adaptar ao nosso futebol sul-americano, futebol brasileiro, viagens, calendário? Eu deixo essa pergunta no ar. E aí são 2 nomes. E os outros nomes? Quais são? Quais são as características? Então fica difícil até opinar. A gente tem 2 nomes na mesa. Entre esses 2 nomes, eu não tenho dúvida nenhuma em cravar que é o Jorge Jesus. Mas e os outros? Como que eu vou sentar aqui, falar o microfone, tentar formar a opinião do torcedor se eu não tenho acesso a esses nomes? Ficar conjecturando é muito complicado. Corre-se o risco de ele estar negociando com outro? Imagino que sim, né, Cláudio? Aí é problemático, né? As coisas estão sendo feitas de maneira muito silenciosa, como trouxe o Cláudio agora há pouco. E um detalhe aí, Milton, Edu e amigos do Rádio Esportes, em Portugal se fala que o Jorge Jesus estaria pensando em seleção, né? Seleção portuguesa. Seleção portuguesa do Cristiano Ronaldo, inclusive, não está garantida na Copa do Mundo. Ficou para a repescagem. E na repescagem está se desenhando o duelo aí Portugal contra a Itália. A Itália que já ficou fora da última Copa do Mundo. E a pressão lá na Itália está muito forte, né? E é a atual campeã da Eurocopa. Então, se Portugal não conseguir a vaga para a Copa, o treinador atual pode ser demitido. E aí o Jorge Jesus seria um dos nomes por lá. Ele está querendo pensar muito bem, até porque tem essa história aí que é a seguinte: o Atlético também não quer a comitiva toda, né? Pode ser um dos motivos que o Jorge Jesus ainda não cravou a vinda. Pode estar tentando aí, nesse período, ver o que pode ser feito, se ele consegue realmente vir com menos gente, quem ele vai trazer. Tudo isso nos bastidores, com poucas informações, tanto do lado do Jorge Jesus, quanto do lado, principalmente, da diretoria do Atlético. Agora, logicamente que aí, Edu Panzi e amigos do Rádio Esportes, o Atlético vai ter que sentir também qual que é a ideia do Jesus, porque o Galo, a gente está sabendo que ele é o plano A do Atlético. Agora, se o Jesus deixar o Galo como plano B, plano C, aí já fica um pouco mais complicado, não? É exatamente isso, Cláudio. Bom dia, um abraço. Qual foi o retorno que o Jorge Jesus deu ao Atlético? Eu acho que ele é decisivo. Se o Jorge Jesus tem algum problema familiar, tem algum problema para resolver e pediu 10 dias, ok. Agora, se esse pedido é por uma indecisão em relação a projeto ou a insatisfação porque não pode trazer toda a comissão dele, aí eu acredito que o melhor já era o Atlético deixar o Jorge Jesus de lado e partir para um outro treinador. Porque você também trazia um treinador, e a gente viu, o futebol europeu, o Jorge Jesus largou um trabalho com o Flamengo no meio, seduzido por um convite do Benfica. Então, quer dizer, você trazia um treinador que está indeciso em relação à vinda para a cidade do Galo, para chegar aqui, ficar pensando em seleção, ficar pensando se o Paulo Souza vai ficar no Flamengo, ficar seduzido se o Porto, ou se o Sport, ou se o Benfica chamarem ele, é melhor você não ter este tipo de problema no futuro, ou pelo menos correr este tipo de problema. Então, eu acho que depende muito da situação do Jesus, da resposta que ele deu ao Atlético ontem, ao final dessa reunião, Cláudio. Se as pessoas sentiram indecisão do Jorge Jesus, eu acho que é melhor partir para outra, porque no futuro você tem menos chance de criar um problema para você, Cláudio.